Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Maurício e hoje nós vamos continuar o estudo da matemática financeira abordando os diferentes tipos de regime de juros que existem. E quando eu falo os diferentes tipos de regime de juros que existem, é porque existem basicamente dois, que são os juros simples e os juros compostos. Agora, esse primeiro, o juros simples, né, que está tradicionalmente aí na maioria dos livros, eu falo que ele existe só porque tem no livro, porque na prática, na vida real, são pouquíssimas aplicações. E quando eu falo pouquíssimas aplicações, é que isso é praticamente inexistente. É impossível o banco te cobrar juros simples, o banco vai te cobrar juros compostos. Talvez esses juros simples apareçam naqueles empréstimos familiares. O seu pai te empresta alguma quantia e ele vai te cobrar, talvez, no regime de juros simples. Ou até mesmo ele não vai te cobrar juros, afinal de contas ele é seu pai. Ou então ele pode te cobrar uns juros compostos aí, os juros da poupança. Mas tenha em mente que isso que a gente vai apresentar hoje não tem muita aplicação prática na sua vida real, na sua vida de relação com o banco, com relação com alguém que vem te prestar dinheiro. Tá legal? Mas é legal para a gente começar a se familiarizar um pouquinho com aqueles conceitos que a gente apresentou na aula passada. Então vamos lá. Juros simples. Então, o que é isso? Como é que isso funciona? É um tipo de regime de juros no qual aquela taxa de juros que eu falei para você incide sobre o capital inicial, sobre o valor inicial que você pediu emprestado. Então eu falo o seguinte, ó, a taxa de juros incide apenas sobre o capital inicial. Ou seja, a taxa de juros incide sobre aquele valor inicial que você pediu emprestado, apenas. Então, eu vou colocar um exemplo aqui com alguns números para facilitar na sua compreensão. Então, e mais uma vez eu te falo, eu vou colocar números fáceis, para a gente fazer a conta tudo de cabeça. Imagine que você pediu emprestado 10 mil reais. Esse aqui é o valor do empréstimo. Vou abreviar um pouquinho aqui o enunciado, não vou ficar escrevendo muito não. Aí imagine que a pessoa que te fez esse empréstimo, a pessoa que te cedeu o dinheiro, vai cobrar juros simples de 10% ao mês. Então, 10 mil de empréstimo, a taxa de juros simples de 10% ao mês. Como é que isso funciona? Que nem eu acabei de escrever para você aqui, a taxa de juros incide apenas sobre o capital inicial. Então, o que você vai pagar de juros efetivamente é 10% em cima desses 10 mil reais. Então, ó, a cada mês, a sua dívida vai aumentar 10% de 10 mil. A gente já sabe fazer essa conta. Então, 0,1, 10% vezes 10 mil. Isso dá R$1.000 de juros a cada mês. Então, se você deixar essa dívida rolar por um mês, ela vai aumentar R$1.000. E por aí vai, assim sucessivamente. Eu sempre vou aumentar R$1.000 a cada mês que eu deixar a dívida rolar. Então, montando uma tabelinha aqui, rapidinho, vou colocar aqui o meu mês, vou colocar aqui os juros relativos ao mês que você está. Vou construir aqui uma terceira coluna com os juros acumulados. E a última coluna vai ser a coluna da sua dívida, a dívida atualizada. Ou então, usando aquela nomenclatura da aula passada, o seu montante, o seu capital final a cada período, né? Bom, então tá aqui a nossa tabela, tá aqui as nossas 4 colunas. Vou começar no mês 0. Mês 0 é considerado aqui aquele instante que você fez o empréstimo. Então, você não tem nada de juros no instante inicial e você está com 10 mil reais de dívida. Bom, e como a gente acabou de ver, todos os meses você vai aumentar R$1.000 de juros. Claro, né, se você não fizer nenhum pagamento, nenhum abatimento dessa dívida. Vamos supor aqui que você deixa a dívida rolar por 4 meses seguidos. Então, no primeiro mês você tem 1.000 de juros, aí o total acumulado vai ser 1.000 mais o zero que você não tinha aqui,
você acumulou R$1.000 de juros e passa a dever R$11.000 para esse seu amigo que te emprestou o dinheiro. Para o mês seguinte, eu acrescento mais 1.000. Afinal de contas, é isso que o seu amigo está te cobrando. Então, esses R$1.000 que você adicionou no mês se acumulam aqui com esses 1.000 de antes. Ficam R$2.000. Então, a sua dívida passa a ser 12.000. E você já deve ter percebido aqui que a dívida vai sempre aumentar de 1.000 em 1.000. Então, a gente pode até dar uma acelerada aqui. Mês 3, R$1.000 de juros. Total acumulado passa a ser 3.000 e a sua dívida 13.000. E vou parar aqui no mês 4. No mês 4, R$1.000 de juros. Acumulam 4.000. Sua dívida passa a ser 14.000. O interessante de você notar aqui, até para você fazer aí a ponte com os outros conhecimentos que você tem, é que essa sequência numérica aqui, uma progressão aritmética, né? Está sempre aumentando R$1.000. Não vou ficar repetindo aqui mais 1.000, só para você entender que se você quisesse achar, por exemplo, no mês 20, era só você tratar isso daqui como se fosse uma PA, uma progressão aritmética, e você já sabe trabalhar com esse tipo de sequência, de maneira bem rápida. Então tá, isso daqui é o que acontece aí no regime de juros simples. Que nem eu falei para você, não tem muita aplicação. Vamos só fazer um probleminha para a gente fixar alguns conceitos aqui. Repare que eu não te coloquei nenhuma fórmula, tá? Não é necessário você decorar fórmulas aqui, tá legal? Mas durante a resolução do exercício a gente bate um papo um pouquinho mais no detalhe. Vamos fazer um probleminha aqui rapidinho. Bom, e agora um exemplo de aplicação. Fábio emprestou para o seu filho a quantia de R$20.000, cobrando juros de 1% ao mês. Sendo assim, qual a quantia a ser recebida após 2 anos e meio? Bom, aqui é evidente que a gente está tratando de juros simples. Afinal de contas, foi o único tipo de juros que a gente falou até agora. E que nem eu te falei, a gente não vai ficar preso a fórmulas, até porque eu nem te passei alguma pronta até o momento. Então vamos pensar aqui rapidamente. Bom, o que o Fábio vai receber, né, o que vai aumentar na dívida do filho dele, vai ser essa taxa aqui de 1% ao mês. 1% ao mês em cima dos R$20.000 que ele pediu emprestado. E aqui até cabe um comentário, repara que eu não falei taxa de juros aqui, eu falei apenas juros de 1% ao mês. Você deve estar lembrado que na aula passada a gente falou que tem juros e tem taxa de juros. Então, muitas vezes a gente vai tomar um termo pelo outro. Tá? Ah, vou pagar juros de 10% ao mês. Na verdade, é a taxa de juros que é 10% ao mês e os juros é a quantia em si que você pagou. Tá? Então, aqui não precisa encrencar muito com isso não, tá bom? Então, isso aqui é a sua taxa de juros. Então, a cada mês vai aumentar 1% de 20.000. Então, vamos colocar aqui. A cada mês, a dívida aumenta 1% de 20.000. Então, é só você fazer essa continha para mim. 1% de 20.000. Bom, a gente sabe que 10% é 2.000, 1%, R$200. Então, isso vai ser o seu incremento mensal. Tá? Incremento mensal. Muito importante aqui, tá? Fica ligado nisso, fica ligada nisso também. Bom, mas o tempo que o empréstimo vai durar, ou que o empréstimo durou, 2 anos e meio. Bom, e como isso daqui está em meses, né, R$200 a cada mês, você precisa primeiro pensar quantos meses tem 2 anos e meio. Bom, aí é fácil, como cada ano tem 12 meses, 2 anos tem 24, mais meio ano que são 6 meses, então 30 meses. Então após 30 meses, como a gente está no regime de juros simples, é só multiplicar esse 30 por aquele aumento mensal de 200. Essa continha aqui vai dar R$6.000 de juros. Bom, então o filho dele vai pagar esses R$6.000, que é a remuneração que o pai dele vai receber a mais os R$20.000 que ele pediu emprestado. Então, a quantia a ser recebida
pelo pai, é claro. 20 mil reais, mais os 6 mil, 26 mil reais. Repara que não é necessário eu te passar uma fórmula para você decorar, só você fazer o seu raciocínio aí de maneira clara e maneira calma também, tá bom? Bom, então esses daqui são os juros simples. A partir da próxima aula a gente vai tratar dos casos mais reais, que são juros compostos. Te espero lá. Até a próxima.